Vamos passar a nossa próxima etapa, né, que é o item 4, que é a avaliação geral das saídas. Os senhores podem perceber que como referência eu constei a IT08, porque realmente vamos avaliar os aspectos gerais da IT08, conforme o projeto que estamos analisando. Basicamente, essa avaliação geral ela se inicia com aquela identificação que a gente fez da quantidade mínima, né, da quantidade mínima de unidade de passagem. O analista vai ter que observar se as saídas que temos na nossa edificação em planta, aqueles valores que estão cotados, atendem essa população, ou seja, atendem as quantidades mínimas de unidade de passagem e o que essas unidades representam em larguras. Reforçando mais uma vez aqui, para portas eu vou ter uma unidade de passagem, ou seja, ao menos 80 centímetros. Para escada, uma unidade de passagem. Por ser escada, eu vou ter que considerar 2 unidades, no mínimo 1,10 m. E o mesmo para acesso e descarga. Basicamente, os senhores irão avaliar, irão verificar se essas larguras mínimas estão sendo atendidas em todo o projeto. Por exemplo, se eu pego o meu projeto, o meu pavimento tipo, a porta que corresponde ao acesso à escada de emergência da edificação, conforme vimos, deve possuir pelo menos 80 centímetros, que é uma unidade de passagem para portas. Então essa porta tem que possuir no mínimo 80 centímetros. Vamos na legenda do projeto, vimos que essa largura está identificada na legenda do projeto, e aqui temos que essa porta possui um vão mínimo de 80 centímetros, atendendo a nossa legislação. Da mesma forma, temos que verificar se essa escada possui o mínimo exigido. O mínimo exigido aqui no caso serão 2 unidades de passagem, 110 centímetros. E conforme as cotas que constam no projeto, conforme essas cotas, temos a exigência mínima de 1,10 m e temos aqui em planta 120 centímetros, ou seja, está superior ao mínimo exigido. Lembrando aos senhores que essa largura deve ser considerada em seus pontos mais estreitos, né? Então, se em determinado ponto da minha escada eu tenho um afunilamento que leva essa escada para 1 metro, por exemplo, eu tenho que considerar que toda a minha escada possui 1 metro. No caso aqui, após a gente avaliar toda a edificação, na sequência, temos que a escada realmente possui, ao longo de toda sua extensão, todos os seus lanços, 120 centímetros. Então, está atendendo aqui as 2 unidades de passagem, né? Não poderia estar inferior a 110. Se em determinado ponto da escada ela afunilasse de 120 para 110, estaria ok, porque ainda assim, né, esse estreitamento, ainda assim ocorrendo o estreitamento, estaria atendendo o mínimo exigido para a nossa edificação. Então, senhores, nesse primeiro momento a gente deve observar, né, se essas larguras estão sendo atendidas. Se essas larguras estão sendo atendidas em toda a extensão do nosso projeto. Por isso que é muito importante, naquela fase inicial, a gente ver se o nosso projeto está cotado. Porque igual agora, que a gente já sabe qual que é a largura mínima que precisa, no nosso projeto é muito fácil, a gente apenas bate o olho, verifica aí se as cotas estão batendo. Importante aqui, ó, nas escadas, além da largura das escadas, a gente tem que ver essa largura no patamar também, e aqui também está cotado. Nada adianta ter uma escada aqui de 120 centímetros que no patamar, na mudança de direção, tem 80 centímetros. Vai estar tendo um ponto de estreitamento. Aqui no caso a gente tem aqui, ó, a cota de 120 centímetros, né, por toda a nossa escada, atendendo perfeitamente ao mínimo exigido. Da mesma forma a gente pode avaliar que as portas em todos os pavimentos, né, atendem essa largura mínima de 80, conforme foi indicado na legenda do projeto. Então, senhores, retomando nossa sequência, né, temos aqui a referência Comitê 08, partimos essa avaliação geral da verificação se as larguras que eu tenho no meu projeto atendem ao mínimo dimensionado. Feito essa parte, a gente continua na sequência da IT08, né, aplicando a IT08 como um todo. Né, são várias características da IT08 que a gente deve avaliar no projeto. Por isso que é importante que o analista tenha o conhecimento da norma, né, tenha o conhecimento da legislação. Por exemplo, depois que a gente parte dessa avaliação, a gente tem uma série de características para portas. Né, e essas características de portas vão estar aqui especificadas no item 5.5.4, que são as portas de saída de emergência. Então, eu tenho uma série de exigências para portas, para as portas de saída de emergência. Então, no nosso projeto, como vimos aqui, no pavimento térreo, temos uma ocupação do grupo F.
E a gente tem um item muito importante, que é o item 5.5.4.1, né? Primeiro item aqui de portas, que fala que as portas das rotas de saída e aquelas de salas com capacidade acima de 50 pessoas devem abrir no sentido de trânsito de saída. Essa é a regra geral. Então temos no nosso projeto que as portas das rotas de saída, por exemplo, a porta da escada é uma porta da rota de saída, né? Mesmo que essa população aqui não tenha 50 pessoas, é uma porta da rota de saída, ela deve abrir no sentido de fluxo. A gente tem a indicação do fluxo, ou seja, a população deve sair do hall para a escada, né, para poder descer até chegar na descarga e acessar um local seguro, o logradouro público. Então essa porta deve abrir nesse sentido, né? Deve abrir nesse sentido, não deve abrir de forma contrária ao escoamento do fluxo. Da mesma forma aqui temos no pavimento térreo, na nossa ocupação F6, um local com população, né, muito maior do que 50 pessoas, então essas portas também devem abrir, né, no sentido do fluxo. Por isso, mais uma vez, por isso é importante a gente ter essa indicação dos fluxos, né, de saída de emergência. Uma exceção para a exigência é justamente a ocupação A2. Se a gente for aqui na nossa legislação, a gente tem edificações do grupo A2, portas de acesso ao logradouro público que não se comunicam diretamente com a caixa de escada, estão isentas dessa exigência do sentido de abertura. Então a gente tem a nossa porta aqui de acesso ao logradouro público, né? Essa porta está abrindo no sentido contrário e há uma exceção prevista na nossa legislação. Um caso tranquilo que o analista não precisa preocupar-se em notificar. Um outro item muito importante, que ele é até lembrado naquele item geral de saída de emergência, são as barras antipânico. Igual aqui fala, indicar a barra antipânico quando houver, né? Então, para isso é importante a gente entender quando que é obrigatória a utilização de barras antipânico. A gente pode ver que as barras antipânico, pela legenda do projeto, essa simbologia que está sendo indicada aqui no nosso projeto, né? Se a gente avaliar conforme a IT03, esse símbolo tem que estar representado na legenda do projeto. E se a gente for avaliar o item que vai falar dessa obrigatoriedade, seria o item 5547, né? Que ele vai falar que para as ocupações do grupo F, ou seja, é o nosso caso, nós temos um F6 com capacidade acima de 200 pessoas, que também é o nosso caso, nós temos uma população, se não me engano, de 210 pessoas, será obrigatória a instalação da barra antipânico nas portas de saída de emergência e das portas em comunicação com os acessos e descarga, né, das salas e das rotas de saída. Ou seja, as portas estabelecidas no fluxo dessa população superior a 200 pessoas no grupo F tem que ter barra antipânico. Então a gente viu aqui que as duas portas estão com barra antipânico. Se após essas duas portas eu tivesse uma outra porta, essa outra porta também seria obrigatória a exigência de barra antipânico, porque ela é exigida ao longo do fluxo das ocupações do grupo F com população acima de 210 pessoas, ou seja, populações que irão passar por aquelas portas. Um equipamento obrigatório, né, e que o analista deve atentar. Então, viu que é grupo F, viu que tem população acima de 200 pessoas, já pensamos direto na exigência da barra antipânico. Em regra, dentro ainda da nossa avaliação de portas, né, é importante a gente ter aqui o entendimento desse item 5548, que ele fala que, em regra, a gente não pode aceitar, não se admite portas de enrolar ou correr, né, numa edificação. Portas de enrolar ou correr. Exceção quando essas portas forem portas de segurança em comunicação com o logradouro público. São as portas de segurança, aquelas que acessam a rua diretamente por quesito de segurança. Quando for o caso, né, quando a gente tiver uma porta de segurança na edificação em acesso com o logradouro que for de enrolar ou correr, aí essa porta, né, por essa característica, ela tem que ter uma sinalização. Uma placa indicativa, né, conforme a IT15, de que essas portas permanecerão abertas durante o funcionamento. Essa placa, senhores, essa placa não está prevista na nossa IT15, uma numeração específica para ela. Entretanto, é muito comum que os RTs apresentem como placa M7. Né? Placa M7. Se os senhores verem, não tem essa placa
na nossa legislação. Entretanto, é comum, é praxe dos responsáveis técnicos apresentarem essa placa como M7, indicando que são portas de enrolar ou correr, né, que estarão abertas durante os horários de funcionamento. Então, senhores, dando sequência nesse nosso passo de avaliação geral, né, falamos um pouco das portas, conforme forem as características do nosso projeto, né, e vamos falar também um pouco das... Na sequência, né, se a gente pegar a nossa IT08, após a questão de portas, temos o item que vai falar de rampas, né. No nosso projeto aqui a gente vê que tem um piso rampado, então o analista, né, o vistoriador, poderia inicialmente aí querer aplicar a exigência de rampa. Se a gente pegar o item da IT08, o item 5.6, vai ter uma série de requisitos para a rampa, como requisito de inclinação máxima, 10%, 12,5%. Só que, se a gente ver, temos aqui, ó, piso rampado, inclinação 4,7%. Pegando uma inovação da IT08, algo que não tinha na IT08 anteriormente, que é o item 5634. Né? O que ele traz para a gente? Ele traz que pisos com declividade inferior ou igual a 5% não são considerados como rampas. Ou seja, esse piso não é considerado como rampa. Né? O RT indica a inclinação, mas ele não é considerado como rampa. Ou seja, se ele não é considerado como rampa, eu não vou ter uma série de exigências que serão aplicadas a rampas, como guarda-corpo e corrimão. Podem ver que aqui não está representado em planta guarda-corpo e corrimão. Né? Ou seja, o vistoriador, o analista, não devem notificar nesses casos, pois a inclinação aqui não foi suficiente para caracterizar como uma rampa. Por outro lado, né, a gente tem aqui um portão de acesso à garagem da nossa edificação, uma inclinação considerável, 22,5%, uma inclinação superior ao previsto na nossa legislação, só que essa é uma rampa de acesso de veículos. Os senhores podem ver que ela sequer está com aquela sinalização de fluxo de saída de emergência. Então, não é um objeto de análise. O analista, o vistoriador não deve preocupar com essa inclinação, visto que é uma rampa de veículos. Toda a população aqui da nossa garagem, ela vai ter a saída, ela vai sair não pela rampa, ela vai sair pela escada de segurança da nossa edificação. Os senhores podem perceber, inclusive, que a porta abre no sentido de fluxo da saída, conforme a gente viu anteriormente. Então, senhores, basicamente, essa quarta etapa é uma avaliação geral de saídas, conforme a característica do meu projeto. Se eu tenho rampa, eu tenho que ver se a rampa do meu projeto atende a IT08. Se eu tenho desnível, eu tenho que ver se o desnível tem guarda-corpo e corrimão, caso seja a exigência conforme a IT08. Se eu tenho população superior a 200 pessoas em grupo F, eu vou ter exigência de uma porta com barra de pânico. Então, assim, conforme for o meu projeto, eu vou avaliar aquelas saídas, né? Eu vou avaliar o meu fluxo de saída, o fluxo de saída da minha edificação, conforme as características projetadas e as exigências da IT08. Por isso, nesse passo eu coloco aqui de forma genérica a IT08, porque vai variar conforme o nosso projeto. Né? No caso aqui, resumidamente, o que a gente visualizou? A gente verificou se as saídas existentes nesse quarto passo, né? Reforçando mais uma vez, nesse quarto passo, avaliação geral. Vamos ver se as saídas existentes atendem às unidades de passagem dimensionadas, né? Vimos que são atendidos tanto na ocupação aqui do grupo F quanto na ocupação residencial. Aí vimos se os elementos que tem na nossa saída, os elementos existentes na nossa saída, estão em conformidade com o que a 08 pede, né? Se temos portas, essas portas têm um sentido de abertura obrigatório. Vamos verificar se está atendendo. Se temos população acima de 200 pessoas num grupo F, temos que ter barra de pânico. Então vamos verificar se tem que ter barra de pânico. Se temos um piso rampado ou uma rampa, vamos verificar, né, se atende, né, a situação da IT08. Então, basicamente, vai ser uma aplicação geral da 08. Né? Nesse ponto aqui é importante o analista, o vistoriador, ter o conhecimento da legislação e para ver que ponto ali vai aplicar especificamente do nosso projeto.